Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para discutirmos o vídeo 60 da Faculdade da Água, que é a aula 58 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. No vídeo 59, nós fizemos comentários. A respeito de conteúdo dos vídeos que a gente tinha relacionados na descrição da aula 56, vídeo 58. Então, nós deixamos naquele vídeo 58, aula 56, algumas indicações na descrição, algumas indicações de vídeos interessantes para serem assistidos. E nessa aula, nesse vídeo 59, nós temos comentários a respeito de alguns desses vídeos lá expostos, tá? Apontados ou aconselhados. Bem, chamamos na aula 59 aqueles comentários de parte 1. Então, vocês estariam esperando hoje a parte 2. Então, a sequência dos comentários, nós íamos estar fazendo hoje a parte 2, fizemos a parte 1, estaremos fazendo hoje a parte 2. Mas, nesse intervalo, nós imaginamos a necessidade, ou nós notamos, percebemos a necessidade de algumas informações complementares a respeito daquelas práticas mecânicas de conservação. Por isso, nós abrimos um intervalo, vamos abrir um intervalo. Ao invés de passarmos hoje para a parte 2, que na verdade seria a discussão da restauração florestal, do vídeo de restauração florestal do professor Sebastião Venâncio, nós vamos adicionar alguns comentários a respeito de comportamentos do solo que têm importância no planejamento, na construção e na manutenção de práticas mecânicas de conservação de solos, ou seja, terraços, barraginhas, caixa de captação de enxurrada, etc. Então, isso nós vamos fazer hoje e voltaremos aqui na próxima aula ainda, vamos falar nas camadas adensadas, tá? E na maneira de detectá-las, e depois, então, nós voltamos ao filme sobre restauração florestal, o vídeo sobre restauração florestal, porque a partir daí nós vamos iniciar uma discussão a respeito de práticas vegetativas de conservação. Até hoje nós falamos muito sobre práticas mecânicas de conservação. Então, a partir do segundo vídeo, hoje, mais um, e a partir do outro, nós vamos começar a falar sobre práticas vegetativas de conservação. Então, vamos usar, naquela oportunidade, o vídeo do professor Sebastião Venâncio como a partida para esse tipo de discussão. Bem, então hoje nós vamos ver solos, vamos falar sobre solos argilosos, arenosos e comatação, como caracterizar os solos argilosos, separar solos argilosos e solos arenosos e qual a sua influência no funcionamento daquelas estruturas de mecânica de conservação que nós falamos sobre terraços, caixas, barraginhas, etc. Então, vamos lá. Olha, como separar inicialmente se o solo é argiloso ou arenoso? Olha, você tem, para saber isso perfeitamente, para boa caracterização, uma caracterização bem feita, você precisaria de trabalho de laboratório. Então, no laboratório, você coletaria uma amostra, levaria isso para o laboratório, e no laboratório você teria condições de identificar se o solo é argiloso ou arenoso. Então, classificar esse solo quanto à sua textura, isso é uma textura, quanto à sua textura, e diferenciando solos argilosos e arenosos, quão arenosos ou quão argilosos eles são. Bem, mas na Embrapa, no vídeo anterior, aí, no vídeo anterior, nós apresentamos, acho que no vídeo passado, inclusive, nós apresentamos uma tabela de espaçamento de terraço e dissemos que tinha sido tirado de um vídeo da Embrapa. Então, esse vídeo da Embrapa tem esse título aqui, ó, Embrapa mostra como realizar terraceamento, curva em nível, está no YouTube. Na descrição do vídeo aqui abaixo, nós vamos dar o link para que vocês possam ter acesso a esse vídeo. Meu vídeo interessante, porque aqui nós vamos mostrar apenas um extrato do vídeo, e lá você tem filmado uma sequência de trabalho em campo, expedito. Isso é uma maneira prática de você, no campo, ir no campo, pegar uma amostra e rapidamente você fazer algum teste em cima dessas amostras e verificar se o solo tem características argilosas ou características arenosas. Inicialmente você vai, então, a Embrapa diz, você vai ao campo, pega algumas amostras da área que você vai estar trabalhando, tá? Quer trabalhar, e você coloca isso no recipiente, faz uma boa mistura, uma homogeneização, tira uma porção e faz um bolo.
vai umedecendo essa porção de solo, vai amassando isso, vai amassando até você formar um bolo com consistência suficiente para permitir a formação de um cilindro, você enrolar um cilindro. Então você vai colocando, quando você achar que tem a consistência suficiente, você experimenta tirar um pequeno parte disso aí e fazer rolar na mão para poder fazer um pequeno cilindro. Se não conseguir, ainda tiver muito duro, tá? Você vai colocando mais um pouquinho de água. Se a água for demais, você coloca um pouquinho mais de solo. Então você vai fazendo essa operação, vai adicionando umidade, vai amassando, até você, ao tirar a pequena porção, você conseguir, rolando na mão, ver a possibilidade de fazer um cilindro. Então, quando estiver nesse ponto, você pega uma porção, pode começar a enrolar na mão para fazer um cilindro, ou então sobre uma superfície lisa, você vai rolando isso sobre uma superfície até formar um cilindro. Aqui você tem um cilindro formado. Aqui nós temos um cilindro perfeito, bem perfeito. Nem sempre é possível fazer um cilindro dessa maneira que está aqui. Mas esse cilindro deve ter um pouco 25, 30 centímetros de comprimento e algo em torno de 1 centímetro de diâmetro, tá? Então, após essa formação do cilindro, aqui em cima mesmo da superfície, você tenta enrolar. Você pressiona essa ponta, essas duas pontas, para formar um arco. Para formar um arco com esse cilindro. Se ao formar o arco, aqui, ó, você tem um arco, se ao formar esse arco, ele se romper em alguns pontos, então olha, rachou aqui, fendilhou nesse ponto aqui. Então, se isso acontece, se ele não aguenta, ou seja, se ele não aguenta ser enrolado sem se fraturar, esse solo é arenoso. Se ele fraturar rapidamente, o solo é muito arenoso. Se demorar um pouquinho mais a fraturar, permitir enrolar um pouco mais, o solo é menos arenoso. Mas se romper, se houver rompimento em qualquer desse tempo de enrolamento, o solo é arenoso. Se ao contrário, ao fazer esse arco, o cilindro resistir bem, não se fender, como está aqui, ó, como está mostrado aqui, permanecer na sua formação intacta, esse solo é argiloso. Se você vir, ó, quase formar um círculo, ele não se romper, o solo seria muito argiloso. Então, dessa maneira, nas condições bem expeditas, você pode caracterizar inicialmente solo arenoso de solo, separar solo arenoso de solo argiloso. Bem, essa informação expedita aqui, em grande parte, ela é suficiente para o nosso trabalho de manejo de bacias hidrográficas, de estudo de hidrologia, de movimentação de água no solo, conhecimentos necessários para o manejo de pequenas bacias hidrográficas para a produção de água. Então, é possível você trabalhar daí para frente com construção, manutenção de terraços, barraginhas e caixas de captação de enxurrada, usando esse critério de separação de solo arenoso de solo argiloso. Ok? Bem, ao vídeo da Embrapa, no vídeo da Embrapa você tem isso aqui em passo, é filmado passo a passo, então lá você consegue ver bem melhor como é que você pode construir esse sistema que está aqui e fazer essa classificação. Mas vamos lá, uma aplicação disso. Olha, nós temos aqui uma grota, tá? Que ela está presente numa pequena bacia hidrográfica que nós escrevemos no vídeo 39 da Faculdade da Água. Então, essa bacia é chamada Pequena Bacia do Cardoso, e onde nós começamos os nossos trabalhos de conservação usando práticas mecânicas, tá? Usando construção de caixas, terraços, etc. Bem, então é uma grota, é uma pequena grota. Essa região, nós falamos naquela oportunidade lá, que é essa área bem degradada, porque ela sofre queimadas praticamente todo ano, então você olha que é uma situação muito crítica e que é uma situação que não é muito incomum, não. Nas regiões montanhosas, a gente percebe essa condição aqui com bastante frequência. Bem, o que é isso aqui? Isso aqui é uma torrente, que a gente chama uma torrente, uma área torrencial, uma torrente. Então você tem o que é uma torrente? Você tem uma área de captação de enxurrada, ó, chove, a chuva que cai nessa área aqui, como ela está muito degradada, essa chuva forma uma grande quantidade de enxurrada, porque é uma área de declividade e alta declividade. Então essa região aqui é chamada região de captação. Então ela forma enxurrada, e essa enxurrada retira partículas sólidas da superfície e começa a carrear. E carreia ao longo dessa área mais baixa, que é chamada canal de escoamento. Então vem essa massa trazendo partículas sólidas, atravessa o canal de escoamento, e quando chega na parte mais baixa, a velocidade da água cai, tá? Porque a região na parte mais baixa, menos montanhosa, com menos declividade, essa velocidade de água cai, a capacidade de transportar partículas sólidas também diminui, tá? A energia
capaz de transportar partículas sólidas cai também com a queda da velocidade. Então, essas partículas se depositam na parte mais baixa, formando um cone de deposição, o ar de deposição, e são responsáveis pelo assoreamento de nascentes, assoreamento de curso d'água, assoreamento de pequenas represas, etc. Fenômeno que a gente conhece muito bem em situações semelhantes a essa. Bem, o que nós pensamos em fazer quando nos deparamos com isso? É claro que a gente tentaria recuperar isso aqui, recuperar isso é uma pastagem, recuperar a condição dessa pastagem, mas ia demorar, um trabalho demorado, e a gente pensou em fazer para diminuir ou para reter, diminuir o efeito de transporte dessa torrente e reter um pouco do volume, um pouco mais do volume de enxurrada formado aí, para levar esses volumes para o aquífero. Então, a gente imaginou fazer um conjunto de caixas aqui nessa região no canal de escoamento. Então, nós, com a retroescavadeira, foram construídas 4 caixas dessa forma aqui, ó, desse tipo de coisa. Uma caixa que tem mais ou menos 3 metros de largura, de comprimento aqui, 2 metros de largura e mais ou menos 1 metro de profundidade. Então, nós construímos 4 caixas em série. O volume de enxurrada formado aqui, parte dele é retido nessa primeira caixa, o que não for retido sai pelo ladrão, retido na segunda caixa, na terceira ou na quarta, assim sucessivamente. Então, as caixas estão em série, então cada uma vai recolhendo um pouco de enxurrada, e essa enxurrada fica, esse volume cessado da chuva, esse volume vai ficar retido nessas caixas, vai infiltrar e vai abastecer o aquífero ou o lençol que está abaixo dessa superfície. Olha, além dessas caixas, nessa área, nós temos também, nessa encosta aqui, nessa área aqui menos inclinada, nós temos terraço de base estreita, e também do lado de cá, em outra encosta desse outro lado, está vindo um pouquinho da beirada dela aqui, terraço de base estreita. Então, nós começamos a medir o efeito desse tipo de prática de conservação na produção de água dessa pequena bacia, que nós chamamos naquela água de bacia do Cardoso. A caixa, então, aqui tem uma foto da caixa, tá? Da caixa mais de perto, mostrando como é que é uma caixa dessa. E aqui nós temos o que acontece, por exemplo, pode acontecer, ou pode estar acontecendo, logo após cessar das chuvas, e que a água que estava retida nessa caixa toda ela se infiltrar. A área é argilosa, tá? Então, o solo é formado de uma grande quantidade de partículas de pequena dimensão. Essas partículas de pequena dimensão tendem a ficar areia, argila e silt, são partículas de pequena dimensão, vamos mostrar no próximo vídeo aqui, no próximo slide. Então, olha, essa massa de água após cessar da chuva, ela está aqui, mostrando aqui, ela ficou retida aqui. Bem, essa água se infiltra, desaparece e vem virar uma situação semelhante a essa aqui. Então, as partículas de pequena dimensão, elas ficam sobrenadando nessa massa. Então, a água vai infiltrando e elas vão permanecendo sobrenadando na massa de água. Quando toda a água se infiltra, essas partículas de pequena dimensão se depositam no fundo ou nas margens aqui dessa caixa, e formando uma região de concentração de partículas de pequena dimensão que são bastante impermeáveis à movimentação da água. É como se formasse uma camada vedante. Então, dificultando a infiltração. Então, na próxima chuva e que voltar a encher essa caixa, o volume tem dificuldade de infiltrar nessas áreas que estão tomadas por partículas de pequena dimensão. Então, esse fenômeno aqui de impermeabilização, tá, em parte, tá, do fundo ou da parte das margens das laterais da caixa, esse fenômeno é chamado de colmatagem ou colmatação. Então, nas práticas mecânicas de conservação, isso acontece em terraço, acontece nessas caixas, acontece na barraginha. Se a área é argilosa, isso acontece. Então, nas práticas mecânicas de conservação, nós temos que pensar de uma forma de manutenção. Então, com a enxada, uma outra ferramenta, você vai revolver. Se você nota que isso acontece depois das chuvas, você vai revolver um pouco essa base aqui para dissolver essas camadas aqui. Se a quantidade for grande, talvez haja até necessidade de retirar parte desse volume de partículas sólidas de pequena dimensão, retirar de dentro da caixa para que ela possa voltar a ter eficiência quando voltar a chover ou quando voltar a ter a retenção de volumes de água. Bem, olha,
Aqui nós temos um exemplo de uma barraginha, isso aqui é uma barraginha numa área argilosa. Então, você olha aqui, você tem uma massa, ela reteve um bom volume de água, a barraginha, você tem uma massa de água aqui. Nessa massa de água que está com essa coloração é porque tem partículas sólidas de suspensão. Partículas sólidas de suspensão, partículas principalmente de pequeno diâmetro. Quando essa água secar aqui, toda infiltrar, você vai notar na base, pode notar na base a formação daquelas camadas de partículas impermeáveis, aquele volume de partículas, concentração de volume de partículas de pequena dimensão, criando uma área impermeável, semelhante a essa que nós mostramos na caixa anterior. Bem, entre o solo, tamanho de partículas, vamos ver, no solo, se o solo é arenoso, ele é formado de partículas de areia que tem de 2 a 0,05 milímetros de diâmetro. Se o solo vai partindo um pouco mais para o solo argiloso, ele começa a ter silt, tá? Partículas que são conhecidas pelo nome de silt lá na física do solo, que tem dimensões de 0,05 a 0,002 milímetros de diâmetro. E argila, se o solo é muito argiloso, ele tem uma grande quantidade de argila, e argila são partículas com diâmetro menor que 0,002 milímetros. Então, essa é uma constituição física do solo. Então, se ele tem muita partícula de areia, de arenoso, tem uma grande quantidade de partículas de argila, ele tem um solo argiloso. Um solo de textura média, se tem entre uma e o outro, é um solo de textura média. Bem, a porosidade. Essas partículas causam porosidade diferentes no solo. Se você tem muitas partículas de areia, o solo pode ter uma porosidade de 35% a 40%. Se tem muitas partículas de argila, ele tem uma alta porosidade, tem 60% a 65% de porosidade. Mas o que acontece? Essa porosidade é muito alta, mas os poros são muito pequenos. Então, ele tem uma microporosidade, com poros de diâmetro menor que 0,03 milímetros. Nos vídeos 15, 16, 17, talvez valha a pena você rever, lá nós falamos em água no solo, em movimentação de água no solo. E dissemos que em poros muito pequenos, a água tem uma grande dificuldade de se movimentar. Por quê? Porque você tem uma possibilidade das moléculas ficarem muito mais próximas da superfície das partículas, tá? E essa proximidade provoca o fenômeno da adesão. Então, essa água fica retida com uma força e dificultando a sua percolação, a sua descida pela ação da gravidade. Então, essa movimentação de percolação ela acontece mais nos macroporos, ou seja, poros com diâmetro acima de 0,1 milímetro de diâmetro. Tá? Então, em solos argilosos, por isso que eles solos argilosos formam essa camada, e se essa camada de solos de partículas de muito pequena dimensão, isso acontece esse fenômeno, então você cria aqui nessa região uma microporosidade e a água dificulta a movimentação de água nessa camada aqui, nessa área de concentração, e a água passa a ter dificuldade de penetração, de infiltração no solo. Bem, esse fenômeno é bastante conhecido, tá? E é uma preocupação quando a gente faz práticas mecânicas de conservação. Então, é preciso saber que, ao executar práticas mecânicas de conservação, nós temos que preparar um processo, uma metodologia ou um programa de conservação dessas práticas mecânicas. Ou seja, os terraços, as caixas de captação, as barraginhas, precisam de uma manutenção. Ok? Bem, na próxima aula, nós vamos falar sobre outra característica de solo que é muito, muito preocupante, que é a existência de camadas adensadas abaixo da superfície. Então, vamos discutir essa camada adensada e vamos ver de que maneira nós podemos detectar a presença ou não dessa camada adensada. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.